Olá, meu nome é Juliano Ribeiro, sou consultor e treinador e especialista no método Kanban, tá? Trabalho aqui na Asper com Educação Corporativa. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como é que eu vou conseguir ganhar experiência se eu só consigo ter uma colocação, um bom local no mercado, se eu já tiver experiência. Como é que eu faço para resolver esse paradoxo? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que que as empresas pedem experiências? Tá? E depois de algum tempo, eu vou falar para vocês que eu também ficava me perguntando sobre isso. Falei, cara, mas não vale a pena a gente treinar alguém? Não vale a pena a gente conhecer pessoas que têm um perfil interessante, às vezes ter habilidades de aprendizado ou habilidades outras quaisquer, sejam boas pessoas, tenham bons valores morais, valores éticos ou coisa que não valha, e de repente talvez treinar ele nessas hard skills, falando os termos de mercado, vamos lá, não é melhor pegar pessoas que tenham soft skills e treinar as hard skills nelas? Talvez seja. Até acredito nesse movimento, nesse caminho. Tá? O grande problema que eu vejo nessa abordagem é e o tempo que isso vai levar, sabe? Muitas organizações, quando estão contratando um profissional, é porque eles primeiro não acharam essa pessoa dentro de casa. Então, acho que o primeiro fator é não encontramos alguém dentro de casa que seja capaz de fazê-lo. Aí você fala, meu pai, amado, vamos precisar ir para o mercado buscar essa pessoa. E contratar uma pessoa, tá? Os profissionais de RH que estiverem vendo isso aqui podem confirmar, não é um processo simples, não é um processo barato. Tá? É um processo, muitas vezes, caro, moroso e frustrante, porque você vai tentando filtrar diversas pessoas até chegar naquela que tenha o perfil ideal. E nesse que tem o perfil ideal, pô, é esse aqui eu quero, vamos contratá-lo. E aí entra toda a parte de negociação, benefícios e tudo mais. Quando a gente está falando de contratar a pessoa certa, de trazer essa pessoa para dentro e talvez tentar achar essas skills corretas, isso não é tão mensurável, não é tão, vamos chamar assim, de validável, quanto você pegar e validar alguém que tem o diploma que encaixa na vaga, que tem talvez experiências passadas, que já teve algo daquele gênero, coisas que estão ligadas com o que essa pessoa, o que esse indivíduo aqui já fez por aí. E essa de achar a pessoa, o que ela já fez, o que ela deixou de fazer, acaba trazendo muito mais informação sobre o que esperar desse profissional. Eu lembro que teve uma época em que eu precisei contratar muitos profissionais, tá? Mas uma única pancada, foi tipo, acho que uns 10 ou 11, não lembro exatamente, mas uma coisa dessa faixa assim. Eu precisei contratar, para não mentir, deixa em 10, vai, uns 10 Agile Coaches para poder fazer uma iniciativa dentro de uma organização que a empresa tinha contratado, havia sido contratada para isso. E nessa de trazer esses Agile Coaches para dentro, eu fiz, sem nenhum exagero, mais de 30 entrevistas em uma única semana. E é muito fácil perceber quando a pessoa está tentando mentir ou quando a pessoa realmente é capaz daquilo que ela está falando. Veja só, quando você vai para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, eu já vi um monte de gente que chega e começa, olha, não, porque agile, mindset, e começa a soltar um monte de palavras, buzzwords, assim, né, aquelas palavrinhas bonitas, tá? Agile é sobre pessoas, não é sobre processos. E a pessoa lê o manifesto, lê o Scrum Guide, começa a falar disso, fala, legal, cara, mas me fala um pouco de você, da sua vida, do que você aplicou, onde você já teve sucesso usando isso tudo, essas coisas lindas e maravilhosas que você está me dizendo. E nesse ponto acabava por pegar as pessoas. Tá? Porque quando a história é muito falseada, a pessoa não consegue dar detalhes, a pessoa não consegue informar bem, a pessoa acaba entrando em contradição, tá? E a mentira acaba surgindo. E nessa hora, se você não está contratando alguém para treinar, acaba que você acaba dispensando esse profissional. Veja, é triste essa situação, né, de você ter que dispensar um profissional, melhor, cortar alguém no processo seletivo, simplesmente porque a pessoa não tem as skills adequadas ou ainda ela está, não vou dizer mentindo, mas exagerando um pouco sobre suas habilidades. Como é que eu faço então? Eu preciso criar experiências. Eu preciso criar experiências para poder dizer, olha, eu tenho minhas próprias histórias.
tá? E eu acredito que uma das coisas que me ajudou muito no passado, tá, para poder conseguir ter esse trabalho, ter hoje essa posição que eu tenho como Agile Coach, alguém que as pessoas ouvem, alguém que já palestrou em um monte de lugares, alguém que já tem um monte de vídeos e blogs escritos e por aí vai, tá? Eu sei que eu não sou nenhum dos pioneiros, eu sei que eu não sou nenhum grande nome, mas eu tenho uma galerinha que acompanha o que eu escrevo. Tá? O que eu escrevo, os vídeos que eu faço, então eu sei que eu tenho algum público, tá? Não pode não ser o maior do mundo, mas algum público eu sei que eu tenho. E vou confessar para vocês, nunca tive dificuldade numa entrevista de emprego. Basicamente por quê? Porque todas as entrevistas de emprego eu conversava com a pessoa sobre o que eu fiz, sobre as minhas experiências, sobre o que eu acertei, o que eu errei, onde mudei, minhas ações, minhas dicas, minhas orientações mudaram algo dentro daquela organização. Então, sempre que eu vou neste caminho, eu consegui ir bem. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho minhas próprias histórias ainda, Juliano? Como é que eu vou conseguir entrar em vagas que sejam mais interessantes do que ser aquelas só de estagiários? Tá falando português claro aqui. Cara, uma das estratégias mais interessantes e que me levou a este caminho foi ter um mentor. No meu começo de carreira, quando eu estava como programador, tá, naqueles tempos ali em 90 e tanto, a gente não tinha muita. Não existia uma comunidade assim tão forte, pelo menos aqui no interior do Paraná não tinha, pelo menos se tinha, eu desconheço. Tá? E a gente levava um tempão para poder conseguir as coisas. Então tinha alguns blogs, alguns fóruns que juntavam informação e ajudavam a gente a aprender um pouco mais. Eu comecei a acompanhar alguns nomes, alguns que eu acompanho até hoje, que migraram para o lado da gestão e da agilidade, tipo Daniel Wild, que é um colega que eu acompanho há bastante tempo, desde a época que ele programava em Delphi ainda. Acho que nem sei se está programando mais. Mas enfim, é um dos caras que eu tomo como referência até hoje, mas eu acompanhava ele. Mas depois de um tempo, quando eu fui migrar para algo mais forte, como por exemplo, quis me tornar um Scrum Master, tá? Ou melhor, a necessidade surgiu que eu tive que virar um Scrum Master. Eu sempre questiono muito essa questão de, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Normalmente a necessidade é a melhor drive, é o melhor direcionador para você buscar uma melhoria. Onde você está insatisfeito, o que você pode melhorar, alguma coisa assim. Sempre tem que ter alguma coisa que me puxa para a mudança acontecer. Então aconteceu ali por 2000 e tanto, de que eu precisei de métodos ágeis. E foi então que veio uma consultoria, que veio um cara bem esperto me ajudar, tá? E esse cara me ajudou nos primeiros passos. Tá? E daí todos os enroscos que eu tive naqueles tempos vinham dali. Ele me colocou em comunidades, ele me apontou direções, me apresentou para diversas pessoas, me falou de eventos interessantes, de conferências interessantes e começou a guiar o meu caminho. Até que chegou um ponto que nossos caminhos divergiram, tá? E eu comecei a olhar para outros mentores. Tá? Eu me juntei com outras pessoas que tinham outros direcionamentos, que conseguiam me dar mais informações sobre outros problemas, uma gama maior de problemas que eu poderia resolver usando métodos ágeis. Então, se eu posso, se acessa alguma coisa esse vídeo aqui, faça o seguinte. Se você quer criar suas próprias experiências, mas tem receio, está preocupado, você pode talvez cair em algum problema que seja talvez grande demais para você resolver, busque um mentor. Tá? Tem algum livro, acho que é aquele do Dale Carnegie, que fala que você é a soma das 5 pessoas com as quais você mais convive. Isso para mim eu acho que é muito verdade. Sabe, toda vez que eu trabalhava com pessoas que eram mais técnicas, eu me conversava de maneira mais técnica. Toda vez que eu conversava com pessoas mais pragmáticas, ou andava mais com essas pessoas, acabava que eu tinha mais esse comportamento um pouco mais pragmático. Toda vez que eu tinha pessoas ali que são, talvez, uma certa linha ideológica, acabava que, querendo ou não, você acaba absorvendo um pouco desse jeito de pensar. Então, todo momento, você é a soma dessas pessoas. A dica para criar experiência aqui é o seguinte: quem são essas 5 pessoas suas? Quem que você está escolhendo? Quem que você está colocando no seu círculo? Quem que está colocando para ser os amigos que estão te dando as dicas para você ser um profissional melhor? Quem são essas pessoas que estão próximas de você e contribuindo para o seu crescimento? Contribuindo para que você seja um profissional melhor e mais capacitado e não passe vergonha mais em uma entrevista de emprego ou qualquer tipo de conversa na qual vão te pegar falseando ou quem sabe até exagerando alguma história. Espero que essa dica tenha te encontrado bem. Claro, se você não é inscrito aqui no canal, eu te peço por favor, se inscreva, tá? Ative o sininho
Se gostou, curta. Se não gostou, deixa lá o seu comentário por que você não gostou. E por hoje é isso. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.